A palavra de Deus diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Repete comigo essa primeira porção da palavra. Eu falo e você repete em nome de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Graças a Deus pelas homenagens que os irmãos aqui da escola bíblica, as crianças, os adolescentes, fizeram nesta noite para esses provedores, esses homens de honra, essas pessoas que Deus tem levantado para ser um farol, uma bênção na sua casa, no seu lar, para o seu filho, para a sua família. Esses homens de honra que batalham, que lutam, que fazem das tripas o coração para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Pais biológicos, pais do coração, mães aqui que são pai. Nosso desejo é que Deus continue abençoando a vida de cada um. É uma vocação ser pai. É um chamado de Deus abençoar os nossos filhos. Principalmente abençoar os nossos filhos no campo da espiritualidade. Não só no campo material, que é importante, educacional, que é importante, psicológico, que é importante. Mas mais importante, deixar um legado para essa geração sem legado, para essa geração que tem se perdido. Importante, cada pai que está aqui nesse lugar possa deixar para o seu filho esse grande legado de graça que Deus nos deu de graça também, que é deixar Deus para os nossos filhos, que é levar Deus para o coração e para a entranha dos nossos filhos. Porque se Deus estiver ali com eles, obviamente que eles crescerão e glorificarão o nome do Senhor. Essa é uma velha oração que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele ensinou para os seus discípulos. É uma oração que não precisava nem nós abrirmos a Bíblia para nós recitarmos ela. Qualquer criança, adolescente, jovem, meia-idade, ancião, conhece a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso faz parte da estrutura cultural da nossa época, da nossa geração. Ela é, na verdade, uma maravilha poética para muitos. Ela é, na verdade, um extrato sumo de tudo aquilo que Cristo quis falar, outros afirmam. A oração do Pai Nosso é a síntese de como é que eu devo, na verdade, me relacionar com este Pai que está no céu, mas que também está aqui no meu coração. Então, Jesus Cristo, ele mostra para nós aqui essa importância de nós revisitarmos aquilo que a gente conhece tão bem. Porque geralmente, quando a gente conhece um texto da Bíblia, e esse texto é muitas vezes conhecido, lido, poetizado, a gente às vezes pode passar batido do texto sem perceber as nuances que esse texto pode nos ensinar.
E um desses textos é a oração do Pai Nosso. Tão falada, né, tão invocada pelos atletas, pelas pessoas, né, no velório, no enterro, né, na família, num jogo, todo mundo reza, como eles falam, o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso não é uma reza no sentido de repetição, no sentido de invocação. O Pai Nosso é um protótipo, é um modelo de oração. É como é que eu devo me relacionar com Deus. E é interessante porque o Pai Nosso, ele nasce, ele brota de um desejo dos discípulos. Eu estou aqui no Evangelho de Mateus, mas se você for para o Evangelho de Lucas, você vai perceber que o Pai Nosso vai nascer, vai brotar, vai desaguar por conta de um desejo dos discípulos. Eles olhavam, talvez, Jesus orando e sentiram um desejo de querer orar como Jesus orava. Mas eles eram uma comunidade que orava. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Os judeus eram uma comunidade de oração. Os judeus eram uma comunidade que buscava o eterno. Fazia parte da cultura deles. Todo menino judeu, todo homem judeu, principalmente aqueles que faziam parte da diáspora, ou que estavam fora da geografia de Jerusalém, quando eles oravam, eles viravam para Jerusalém e eles oravam 3 vezes ao dia. Nós vimos isso, por exemplo, no livro de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Então o judeu estava acostumado, mas o que leva um grupo de pessoas que estão seguindo Jesus, que são os discípulos de Jesus, e que depois vão ficar conhecidos como os apóstolos de Jesus, fazem essa pergunta e dizem, nos ensina a orar. É interessante que os discípulos, e nenhuma vez na Bíblia, vão pedir para Jesus ensinar eles, por exemplo, a pregar. E nenhuma vez na Bíblia você vai perceber que os discípulos vão pedir para Jesus Cristo ensinar eles a expulsar demônios. Nenhuma vez na Bíblia você vai ver os discípulos pedir para Jesus Cristo ensinar eles a multiplicar, transformar água, não, multiplicar, eu confundo, multiplicar, transformar, multiplicar, não, multiplicar, água, não, eu estou já me confundindo aqui, transformar água em vinho. Tá, agora tá certo. É que deu um chute aqui. Tanto que a gente prega que dá um chute na cabeça, né? Tá certo, né? Multiplicar os pães. Não, transformar água em vinho. Então você não vai... Pronto, agora pegou. Você não vai nunca ver os discípulos dizer, Jesus me ensina a fazer isso que você fez. Transformar algo em vinho, como é que é? Como é que faz? Você não vai ver eles pedirem para Jesus ensinar eles, ou multiplicar os pães. Você não vai ver. Mas agora nós vamos ver e perceber que os discípulos vão pedir para Jesus ensiná-los a orar. E aí então nasce a oração tão conhecida nos quadrantes da terra, que é a oração do Pai Nosso. E aí a oração, ela começa dizendo assim, que é tão conhecida entre nós: Pai Nosso, que estás nos céus. E é assim que vocês devem orar. É o entendimento de se relacionar com Deus de forma íntima, de forma que esse Deus que é Pai compreende o meu e o seu coração. Esse Deus que é Pai compreende o coração de quem é pai aqui, seus filhos estão aqui, mas compreende também o coração daqueles pais e mães cujo avião caiu lá em São Paulo e muitos pais daquele perderam seus filhos. Deus é esse Deus que consola, é o Deus que abraça, é o Deus que ajuda. Por isso que Ele é Pai. Os judeus, 11 vezes só no Antigo Testamento, aparece a palavra Pai para Deus. Geralmente os judeus, quando ele lidava com Deus, era o Yahvé, era esse Deus. Mas 155 vezes aparece a palavra Pai no Novo Testamento. E mostra para nós um relacionamento que Deus deseja, e Deus abre isso em Cristo Jesus, para que eu e você
que estamos aqui, podemos nos relacionar com Deus, como foi falado aqui. Deus é esse protótipo, é esse modelo de pai, de pater, daquele que supre, daquele que ajuda, daquele que está presente, daquele Deus que não está ausente, daquele Deus que é um modelo para nós, no sentido de amarmos os nossos filhos, se doarmos para os nossos filhos. Aliás, em Deus tudo isso acontece. Nós vimos aqui, por exemplo, a oração do filho, a peça de teatro do filho pródigo, que é, na verdade, uma parábola que Cristo conta, que é muito interessante, porque nessa parábola, você pode ir lá na sua Bíblia, depois na sua casa, e perceber, você vai ver que o centro da parábola do filho pródigo, não é o filho pródigo que foi embora, e nem o filho pródigo que ficou dentro, mas o centro da parábola do filho pródigo é o pai, aqui representado pelo nosso irmão Murilo, porque 13 vezes aparece a palavra pai na parábola, 13 vezes. Então, o nervo nevrálgico da parábola é o pai que perdoa, o pai que ama, o pai que dá a possibilidade do recomeço, o pai que reconcilia o irmão que está bravo com o outro irmão. O pai é esse agente de amor, de perdão, de misericórdia, de dar oportunidade para recomeçar. Então, ele é um modelo para nós também de pai, o pai do filho pródigo. Porque o filho errou, o filho pisou na bola, mas o pai o amou, nunca deixou de amar, como Deus não deixa de nos amar. Como Deus, eu e você, que somos filhos de Deus, nós sempre vamos ter esse correr de Deus para nós, como na parábola, que Jesus constrói de maneira tão linda, porque na cultura de Jesus, um homem velho correr era sinal de vergonha. Então Jesus quebra o protocolo cultural e coloca dentro da parábola o pai que corre. Na cultura deles, o homem de idade não corria. Era uma vergonha na comunidade alguém fazer isso. Mas o pai corre, o pai tem pressa. O pai abraça, o pai beija. O pai traz de volta o filho que está perdido. O pai traz de volta o filho que está quebrado. E é esse pai aqui que Jesus Cristo está nos ensinando. Vai revelando no Novo Testamento inteiro Deus como pai, e aqui ele vai falando isso. E uma coisa, rápido já para a gente encerrar, porque temos a Santa Ceia, é que Jesus constrói de maneira muito linda essa oração para a gente ter uma segurança no Pai Eterno, no Deus que é Pai. Ele quer levar o nosso olhar primeiro para o alto, para o céu. Por isso que 3 vezes a seta é apontada para o céu e não para a terra. Por exemplo, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, no céu. Então, primeira parte da oração do Pai Nosso tem a ver com Deus, o meu relacionamento com Deus. Como foi falado aqui, como ontem a gente nos reuniu no nosso PG e foi também tocada essa questão da oração do Pai Nosso. Então tem muitos pais que tiveram pais maravilhosos, pais prestativos, pais que supriram, mas tem muitas pessoas que não tiveram esse privilégio. Como ontem alguém falou, eu custei chamar Deus de pai, porque a palavra pai para mim era um trauma, porque o meu pai me machucou, me feriu. O meu pai não foi um modelo de pai, meu pai não foi um modelo de amor, não foi um bolsão de perdão, não. Então, eu até me relaciono com Deus como um Deus poderoso, um Deus grande, agora um Deus pai, aí é difícil. Então, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que mexe com a gente, porque hoje é dia dos pais. Então, tem muitos pais aqui, tem muitos filhos aqui, que perderam os seus pais. Nós temos a nossa irmã Kenny, que perdeu o pai dela faz uma semana. Nós temos outros irmãos aqui que perderam o pai faz um mês. Então, nós vivemos num momento, num processo, que o modelo para nós de cura, de restauração, de renovo, é o próprio Deus. O Deus que se alegra em saber que tem filhos aqui, que tem pais aqui,
O Deus que se alegra, a gente deve se alegrar com isso aqui, as crianças aqui, né, perfiladas, dançando, na alegria, os pais todos babão, ali filmando, batendo fotos, se alegrando, meu filho, curte porque passa rápido. Bate bastante foto mesmo e posta aí na net, mostra onde seu filho está, entendeu? Está num lugar seguro, está na casa do Senhor, está sendo abençoado, porque às vezes a gente posta um monte de coisa na internet que não vale nada, que não acrescenta nada no reino de Deus. Posta isso aqui ó, que você filmou. Quantos pais vão olhar, olha só, o filho do meu amigo estava lá na igreja dançando e tal, quem sabe... Tem uma moça aqui na nossa igreja que está aqui, não vou dizer o nome dela, ela recém se converteu e ela começou a postar os cultos aqui na rede dela. E, ato imediato, as pessoas, amigas delas, que nem crentes são, perguntaram, mas onde é que você está indo? Que lugar é esse aí? E ela falou, não, esse é o lugar onde eu encontrei Deus. Este é o lugar onde Deus transformou a minha vida. Este é o lugar onde Deus está me mudando. E aí, então nós queremos conhecer também. E elas já vieram aqui, as amigas delas. Então, Pai nosso, o Pai não é seu, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Ele não é de um grupo, ele não é de alguém que tem muito dinheiro, também não é de alguém que não tem dinheiro, ele não é de alguém que é muito branco, ele não é de alguém que é negrão como eu, ele é o Pai nosso. Todos nós, que nos compreende, que nos entende, que nos ama, que nos aceita, que nos perdoa, que nos ensina, que nos ajuda, que nos consola, que enxuga as nossas lágrimas, que vai para dentro do nosso luto, que ali nos consola, nos ajuda e nos fortalece. Então Jesus coloca Deus e diz, Pai, é um ato de relacionamento, Pai nosso, que estás nos céus, ou seja, é o Deus soberano, é o Deus criador, é o Deus que não está nesse cronos aqui, é o Deus que cria o mundo fora dele. É o Deus poderoso que está no céu, soberania, gracioso, que tudo pode. Que não é um Deus pigmeu, é o Deus que está no céu. Mas não só no céu, como o seu trono, mas em todo lugar, porque Ele é onipresente, onisciente. E Ele se permite que eu e você, finitos, chamamos Ele de Pai. Pai nosso, que tu estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus toca na santidade de Deus, não é que nós vamos santificar Deus, Deus é absoluto em santidade. O que Jesus chama é que nós, como os pais aqui e mães, possamos fazer da nossa casa um pedaço do céu, onde as pessoas possam olhar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, e possam perceber Deus na engrenagem do nosso casamento. Deus na engrenagem da educação que eu dou para o meu filho. Deus na engrenagem do meu amor que eu impetro como mãe, como pai para o meu filho. Então, santificar o nome de Deus é glorificar, é exaltar o nome desse Deus bendito que nessa noite está aqui nesse lugar. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificar com a minha boca, com o meu pensamento, com o meu bolso, com tudo. Deus tem que ser honrado, exaltado. Esse Pai tem que ser honrado, exaltado. Venha o teu reino. Meu desejo nessa noite já é que o reino de Deus possa entrar em primeiro lugar lá na sua casa. Porque se o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, como diz o apóstolo Paulo, mas o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é, na verdade, a totalidade do seu reinado, também na minha casa, também no meu coração, também na minha vida. O Jesus faz uma oração dizendo, venha o teu reino, por quê? Porque o anti-reino, que é o reino das trevas, que é o reino do diabo, que é o reino que está pairado sobre este mundo, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele está aí latente com as suas obras malignas. Então, o reino de Deus é obrigado a vir. Como é que ele vem? Através da minha vida e da sua. Através da minha atitude e da sua atitude. Na verdade, quando eu digo, venha o teu reino, é uma oração missionária. É uma oração evangelística. Você se lembra quando o reino de Deus entrou no seu coração e mudou a sua vida? Você se lembra quando o reino de Deus entrou na sua casa, seu casamento quebrado, tudo desarrumado? O reino entrou, consertou, arrumou. É o reino que entra e conserta. É o reino que entra e ali tem um rei. E esse rei é Jesus Cristo. É o Senhor agora da minha e da sua vida.
Por isso que a oração, venha o teu reino, deve ser a oração da igreja nesses últimos dias. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Porque quando o reino de Deus vem, tudo vai mudando. Quando entra no meu coração o reino, tudo vai mudando. Se eu era brusco, se eu era grosso, o reino vem transformando o meu coração. O reino é o próprio Cristo, o rei desse reino, que vai mudando, vai transformando, vai lapidando. E a minha vida vai tomando uma conotação, uma coloração que glorifica o nome de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós somos seres humanos cheios de vontades, mas nós temos que sujeitar a nossa vontade à vontade plena de Deus, que é perfeita, que é boa e é o quê? Agradável. Que a vontade de Deus seja feita lá na sua casa. Ela é boa, perfeita e agradável. Então tudo tem a ver com Deus. E por fim, esse Deus que é Pai, sabe que nós temos os nossos problemas. Sabe que nós somos seres humanos que necessitamos de abraço, de consolo, de ajuda. Esse Deus que é Pai, Jesus Cristo nos ensina que Ele promete, pelo menos para nós aqui, 3P: pão, perdão e proteção. Porque a oração encerra dizendo assim: o pão nosso de cada... Vamos lá falar bem alto. O pão nosso de cada dia. Não é da semana, não é do mês. Cada dia é dependência de Deus todo dia. Quem respira todo dia aqui, levanta a mão. Ou você estoca ar? Quem estoca ar, levanta a mão que eu quero orar por você. Estoquei o ar para a semana inteira, pastor. Não precisa mais respirar. Está tudo aqui dentro. Faz isso para você ver. Já não sai babando e nós temos que orar e chamar o SAMU. Todo dia eu respiro. Todo dia eu tenho que depender de Deus. O pão nosso de cada dia. Interessante, porque o Tertuliano, o Agostinho e o Cipriano, pais da igreja, eles falaram que esse pão aqui é o pão espiritual. Tá certo, mas eu fico com a interpretação do Lutero. O Lutero falou que esse pão aqui, que é um alimento basilar, é na verdade o Deus que supre as nossas necessidades básicas. É o Deus que vem ao nosso encontro e nos ajuda. Por isso que eu posso orar para Ele: Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É esse Deus que supre, é esse Deus que me ajuda, é esse Deus que não me abandona, é esse Deus que sabe das minhas necessidades. Que às vezes é lá na minha casa, às vezes é com meu filho, às vezes é no emprego, às vezes é no trabalho, às vezes eu estou desempregado. São as necessidades diárias. O Lutero está certo, ele relaciona, não vou relacionar aqui, uma série de coisas que tem a ver com isso. São as nossas necessidades diárias. E Deus é todo Deus, Deus é todo presente, Deus é esse Deus que supre. Então, o texto diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas Deus também é um Deus que Ele nos chama para perdoar. Ele nos perdoou. E eu sei que esse ponto aqui é um ponto áspero, mas necessário, porque o perdão não é humano, o perdão é divino. Ele me chama Ele me perdoa, porque eu sou pecador, em Cristo eu sou perdoado, mas Ele também me chama para fazer parte da comunidade do perdão, para eu perdoar também. É difícil, eu sei que é, mas é necessário. Nós somos a comunidade do perdão. George Herbert, ele falou: o perdão é a ponte que você não pode estourar ela, arrebentar, porque um dia você vai ter que passar também. Então Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele ensina, e na cruz Ele também fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles estavam matando Jesus. Ele ora dizendo isso, eles não sabem. Da mesma forma, o Estevão também ora a mesma coisa. E por fim, Ele é o Deus que nos protege. Quando Jesus diz assim, livra-nos do mal, da tentação, Ele usa essa palavra, não quero usar ela agora, mas livra-nos do mal. A palavra mal ali, a maioria dos exegetas estão corretos em falar isso.
A palavra mal ali vem também de malignidade. E no contexto geral, né, fala desse nosso inimigo, o diabo, que está todo dia querendo nos destruir. E obviamente que nós humanos não temos como lidar com uma força tão abrupta como o Satã. Mas se eu e você temos Cristo ao nosso redor, Ele nos guarda e nos livra de todo o mal. Você deveria dar um glória a Deus. Porque o Pedro falou que o diabo, o nosso inimigo, ruge como leão ao nosso derredor para nos destruir. Por que ele não nos destrói? Porque Cristo Jesus, Ele nos guarda e nos livra de todo mal. Por isso que na oração ele diz, ora para Deus e faça essa oração, livra-nos do maligno ou do mal. Tem o mal social, tem o mal dentro de nós, tem o mal espiritual, tem diversos tipos de mal. Usando de novo Lutero, ele usa mais de 20 partes falando sobre essa questão do mal. Mas aqui, eu e você devemos sair aqui dessa noite dizendo, Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda o meu coração de todo mal. Porque nós não temos forças suficiente, mas Deus é poderoso para me guardar e me livrar de todo mal. E por fim, irmãos, Jesus acaba dizendo assim, pois teu é o reino, está entre colchetes aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você para se colocar em pé. Quero pedir que você coloque a sua mão assim na altura do coração, você pai aí, você mãe também, os pais que estão aqui. Sua casa deve ser um pedaço do céu aqui na terra. Deus deve ser o centro da sua vida, deve ser esse pai, Ele é esse pater, Ele é esse supridor, Ele é esse Deus que não está distante, está presente, Ele enxuga as tuas lágrimas, conhece a tua dor, conhece o teu sofrimento. Ele é o Pai que está aqui nessa noite, fortalecendo aqueles pais que perderam seus filhos ou aqueles filhos que perderam seus pais. O Pai eterno está aqui nesse lugar. Nos consola. Ele é o Deus, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, é o Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola. Então, curva a sua fronte aí um pouquinho. Já vamos nos preparar para a Santa Ceia. Talvez uma oração tão antiga, mas tão nova, que todo dia precisamos visitá-la. Primeiro tem a ver com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, aí Deus vem ao nosso encontro. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei, você pai, como é que você chegou aqui. Coração aflito, alma rasgada. Eu sei que o Pai Celestial está aqui neste lugar para nos ajudar. Para nos ajudar a sermos pais, para educar os nossos filhos e amar a nossa família. Você mãe que está aqui, ajude seu marido. Seja uma bênção. Seja uma mulher sábia. Você filho que está aqui, ajude seu pai. Seja um filho obediente. Seja um filho temente a Deus. O núcleo da família tem sido bombardeado na nossa geração. Mas Deus, nessa noite, diz para mim e para você, que Ele fez a família para ser famílias fortes. Aleluia.